Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sobre Mais Além, onde vocês têm a oportunidade de meditar sobre as mensagens que os irmãos que já estão na espiritualidade nos mandam, com suas experiências, com seus conselhos, com seus ensinamentos, para que a gente possa refletir. E hoje nós vamos refletir sobre a mensagem de um irmão, Frei Damião, que foi recebida no dia 21 de março de 2021. E a gravação que eu vou colocar hoje para vocês é do projeto Psicografia Comentada do canal Espírita Conservador, um canal parceiro nosso. E uma vez por mês a gente faz esse estudo mais abrangente, mais minucioso sobre as mensagens que são enviadas. Eu espero que vocês gostem mais uma vez, espero que estejam curtindo a proposta do nosso canal, podem compartilhar com aqueles que vocês acham que gostariam, que precisam de algum entendimento, ou que gostam de estudar, que se interessam, pelas mensagens. Curtam o canal, se inscrevam para poder receber as notificações dos próximos vídeos também, aqui e no Espírita Conservador. Sejam bem-vindos e fiquem agora com o nosso projeto Psicografia Comentada sobre a psicografia que recebemos do Frei Damião. Alô, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, graças a Deus, para estudarmos a doutrina espírita, trazendo aí essa mensagem de conforto, de consolação para tantas pessoas que precisam, dessas mensagens nesse momento, E hoje temos aí uma participação gigante, no projeto Psicografia Comentada, um projeto que a gente traz uma vez por mês uma psicografia, uma mensagem, de algum irmão que passou essa psicografia através da Renata, da médium Renata. A gente faz a leitura, a gente vai comentando a experiência desse espírito, porque toda a psicografia é experiência de alguém que desencarnou e conta para a gente como é que foi essa passagem, essa experiência, dos seus equívocos, dos seus acertos, e às vezes uma mensagem de consolação, que é o caso de hoje, que a gente recebe aí uma mensagem, de luz e de força e de consolo para a gente passar por mais esse momento aí, mais esse desafio. Então, sou grato por todos que estão já neste momento conectados conosco. Quem quiser ir se apresentando, a gente vai aqui falando, e vou chamar primeiro aqui a minha querida amiga Renata. Bem-vinda, Renata. Boa noite para todo mundo, boa noite, Tony. Vamos mais um bate-papo, Mais um bate-papo, Nosso amigo também, Lúcio Puchetti, da Fundação Joana de Ângeles. Boa noite. Boa noite. Vamos a mais um aprendizado, um bate-papo, não? Isso aí. E o Marcelo Pessoa também, nosso amigo aí, nosso sócio aí do canal, sempre estudando com a gente, Sempre presente nos comentários. Sempre presente nos comentários. Hoje ele está aí participando. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Sou muito grato, todos estarem aqui participando, a gente fazendo esse movimento aqui de divulgação da doutrina espírita, que é um desejo que a gente tem, toda oportunidade que a gente tem de estar junto para poder divulgar, e que seja feito assim, Porque se somos instrumentos da espiritualidade, a gente tem que colocar as mãos na massa e trabalhar de alguma forma. Porque às vezes a gente não é aquela pessoa que telefona, às vezes a gente não é aquela pessoa que vai visitar no hospital, às vezes a gente não é aquela pessoa que vai na rua arrecadar alimentos, mas a gente é a pessoa que estuda e passa a mensagem, que também é um trabalho, da doutrina espírita, é um trabalho de conscientização, um trabalho de ensinamento. Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês. Vou pedir aí para a Renata falar a respeito da mensagem de hoje, ler para a gente, e a gente vai fazendo os comentários. E quem estiver assistindo, se quiser também fazer algum comentário, participar, fique à vontade.
Isso aí. Então, hoje a gente vai comentar sobre essa psicografia que foi recebida no dia 21 de março de 2021, do irmão Frei Damião, e diz assim: Irmãos, tenham fé, sejam fortes neste momento de dores e sofrimentos. Não pensem que estão abandonados à própria sorte. Tudo o que acontece está sendo acompanhado de perto por Jesus, nosso orientador e protetor supremo, e por Deus, que tudo vê e preside. Cada um de nós tem seus momentos de rebeldia e afastamento de Deus, e principalmente de desobediência. Agora, porém, é hora de entendermos que Ele é o único Pai e que o amor é o remédio universal que vai retirar todos os males deste mundo. Como queremos viver felizes sem saber amar? Do amor derivam todos os valores de respeito, compreensão, perdão, justiça, fé e caridade. Se não temos a noção desses valores em nossas vidas, se nos falta algum ou alguns deles, ainda não sabemos amar. Se nos revoltamos em esperar numa fila como os demais, se nos iramos com os erros alheios sem levar em conta as dificuldades e limitações daquele que errou, se julgamos no outro aquilo que queremos que seja perdoado em nós, tudo isso nos prova que ainda não compreendemos o amor que o Cristo nos ensinou a praticar. Sei que estas podem parecer palavras duras, mas lembrem-se que é preciso ensinar com amor, mas também com firmeza, como o próprio Mestre Jesus o fez. Ele nunca teve 2 pesos e 2 medidas. Foi justo e fiel às leis de seu ensinamento, é um só para todos. Eu aprendi, como todos vocês, a duras penas, mas graças a isso, hoje sei que posso lhes afirmar que é possível aprender como se deve a praticar o amor de Deus. Por isso, venho para lhes convidar ao exercício íntimo das virtudes que precisam ainda desenvolver em vós para serem felizes. Tudo isso passará e vocês vão conseguir, pois estamos aqui a lhes auxiliar. Basta que queiram o nosso auxílio. Deus ama a todos sem distinção e dá a todos a chance de, por seus próprios esforços, alcançar a graça da felicidade plena e do amor incondicional. Basta a cada um escolher e ter a atitude de seguir o caminho certo. Fiquem em paz. Jesus está ao lado de cada um. E não se esqueçam que Deus está em todos os lugares à espera de vocês. Abraços fraternos, Frei Damião. Eu achei essa mensagem muito, muito reconfortante para o que nós estamos vivendo hoje em dia. E, principalmente, o que ele ressalta aqui, que o amor é o remédio que vai retirar do nosso mundo todos os males. Isso, para mim, foi assim o fundamental dessa mensagem, porque os exemplos que ele nos deu aqui, de onde a gente peca, né? Reclamando numa fila, querendo passar na frente, não entendendo as dificuldades do nosso irmão. São pequenas coisinhas do nosso dia a dia que a gente não presta atenção, mas que fazem num todo uma diferença muito grande. Vamos lá, quem vai começar? Não, existe até uma psicografia recente do Divaldo que fala exatamente isso, que a maior vacina será o amor, porque continuará sendo ainda produzida a contaminação. Ele fala até de uma contaminação regional, né?
Então, que a gente entenda, como espíritos que somos, né, que a grande questão é a parte espiritual, a parte íntima, a parte moral e a parte da consciência quanto ao amor. Porque quem estiver vibrando fora vai estar vibrando com a doença. E vibrando com a doença, como coloca a psicografia de Divaldo, né, vai estar sujeito, né, a, de alguma forma, desencarnar. Então, que a gente entenda que essa questão de amar, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo, é fundamental para o nosso aproveitamento de progresso agora, nesse momento. Então, vacinas podem ser feitas, Lúcio? Vão ser feitas. Só que a questão não é mais a vacina. A questão é uma determinação espiritual para que nós, como espíritas, possamos progredir de uma forma moral, como coloca ciência, religião e filosofia. O que é a religião? A religião é a moralidade que o Cristo, que Deus coloca para a gente, as suas leis naturais e divinas, que são determinantes. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão que é determinante para o progresso do ser humano. E o progresso, como a gente sabe, como o ciclo da noite e do dia, do inverno, do verão, da maré alta e da maré baixa, nós temos ciclos evolutivos que têm que ser cumpridos. É lei, né? Todos vão ter que cumprir. Ok, amigos. Plenamente concordo com os meus queridos colegas. A mensagem é muito feliz, né, Renata, Marcelo e Tony? É um momento muito adequado. Ela fala de dor e de sofrimento. Começa desse jeito, na primeira linha, né, Frei Damião já fala sobre dor e sofrimento, e fala lá no primeiro ponto, na primeira sentença, fé. Precisamos acreditar, ter a fé raciocinada. Precisamos acreditar e compreender, que é o que o Marcelo estava falando agora, e compreender. Nós não estamos abandonados, não estamos jogados às traças, com pandemia ou sem pandemia, nada disso. Todos nós sofremos aqui nesse planeta. Todos nós sofremos. Sabe por quê? Isso não é nem bom e nem é ruim, esse sofrimento. É a condição evolutiva do planeta Terra. Trata-se de um planeta de provas e expiações. Nós temos que ter essa compreensão. Não é aceitação, não é nada disso, não é ficar parado, nada disso, não. Não é comodismo. É compreender o contexto, né? Compreender esse contexto. E aí eu quero buscar um pouquinho mais, para passar a palavra a outro colega, que no segundo parágrafo o nosso querido Frei Damião nos traz uma informação importantíssima. Momentos de rebeldia e afastamento de Deus. Todos nós, em algum momento, fazemos isso. De uma forma direta ou indireta. É só não seguir as leis divinas, você está se afastando de Deus. Não é isso? É simples isso, né? E nós precisamos ter fim. Acho que nós estamos num momento de compreender, entender e finalizar essa etapa. Marcelo falou de ciclo, esse ciclo já está na hora. Né? Esse ciclo, pelo menos para mim, eu não estou falando de ninguém, estou falando de Lúcio. Para você também, Marcelo, está na hora, né? E aí eu quero complementar, tem que parar desse afastamento de Deus, parar com isso. Já passou da hora de nós nos reaproximarmos de Deus. Como? Como que a gente faz? Amar. Praticar a caridade, que é o amor em ação. Vou parar agora um pouquinho nesses dois parágrafos, senão eu vou descendo para que a Renata fale mais alguma coisinha para a gente ir trocando. Hoje em dia, amar e amar. Isso aí. Caridade Hoje em dia,
Eu acho que a gente não pode... Eu acho que a gente não pode, como espírita, mais usar a desculpa de que a gente tem a eternidade para mudar. Chega, né? Isso já passou, né? Essa mensagem, eu gostei demais dela, porque de nós aqui, os que têm mais contato comigo, conhecem o meu pensamento. E eu não posso expressar o meu pensamento em todos os lugares, porque ele não é aceito. O meu pensamento é de otimismo. É exatamente de respeito. É isso que está escrito nessa mensagem. Né? Existe Jesus no controle, existe as coisas. Estamos no mundo de tudo que vocês falaram, no mundo de provas e expiações, né? A necessidade do amor. E eu enxergo tudo que está acontecendo de uma maneira bem diferente. Assim, o que está acontecendo é ruim para quem está sofrendo, porque todo sofrimento é ruim. Ninguém fica feliz, ai, que legal, eu estou sofrendo. Não. Mas não é todo mundo que está sofrendo. Quem não está sofrendo está fazendo o quê? Sofrendo. Está sofrendo sem precisar, sabe? Assim, e eu acho que juntando tudo que vocês falaram e com a mensagem, acho que o chamado dessa mensagem é o que ele está fazendo. Olha só, isso tem que acontecer, isso vai acontecer, mas vocês não estão sozinhos. Isso tem que acontecer, isso vai acontecer, ampare aqueles que precisem. Isso está acontecendo, isso vai acontecer, tem gente que está sofrendo, mas qual é o seu papel no meio disso daí? Né? É aumentar a tristeza? É que assim que eu tenho visto muito, andando nas ruas, e comentei já isso algumas vezes, muita tristeza, gente. O que é isso? É muita tristeza, sabe? As pessoas estão tristes, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo. Aqui eu estou falando de um momento que a gente passa, tudo bem, a gente está passando por um momento que chama muita atenção da gente, porque é coletivo, né? Quando cada um está sofrendo seu sofrimento sozinho ali, a gente nem sabe, você passa pela rua, você não sabe a dor do seu vizinho. Mas agora, né, a gente tem aí a notícia de todo mundo que está numa situação, não. E aí, o que a gente está... O que é esse amor que ele está pedindo para a gente sentir pelos outros, né? Em que condições eu me coloco de amar? É ligar para a Renata já está doente, eu falo assim, Renata, pelo amor de Deus, que não sei o que lá, ou eu vou fazer como o Chico fazia e como Jesus fazia. Tenha calma, tenha fé, né? Tenha esperança. Né, vamos mudar o nosso padrão de pensamento. Eu acho que essa mensagem vem muito nessa conexão com o que eu penso. O Frei Damião fala sobre isso. Desculpa, Renata, pode falar, meu amor. O principal, né, Lúcio, e Tony e Marcelo, é o que ele disse aqui. Tudo que acontece está sendo acompanhado por Jesus, que é o nosso orientador e protetor, não nos abandonou, não nos deixou à própria sorte, nada disso. E, além disso, Deus que tudo preside e vê. A gente tem que ter na consciência essa certeza, esse pensamento. A gente não pode pensar que estamos sós. É claro que muitas vezes, dependendo do sofrimento, como o Tony falou, tem muitos sofrimentos individuais que a gente não faz a menor ideia do que a pessoa está passando. E muitas vezes o sofrimento daquela pessoa bota ela num estado de revolta momentânea que ela não quer nem saber ouvir falar de Deus, de Jesus, de nada. Ela fica numa revolta tal que até ela colocar os pensamentos em ordem novamente, colocar o seu equilíbrio emocional em harmonia, ela vai passar por esse período de luto, que eu acho que é normal, todo mundo passe. Até é prejudicial não viver esse luto, mas porque é com ele que a gente aprende a suportar as dores. Mas, assim, não podemos duvidar que Deus preside e vê tudo e que Jesus nos protege e nos orienta a todo momento. Perfeito. Fala, Marcelo. Eu queria ratificar o que o Lúcio falou. No capítulo 3, no item 15, há muitas moradas na casa do meu pai, Lúcio, ele vai falar exatamente: a terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja a variedade é infinita, né? E o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus.
Uhum. Então, o que a gente está falando está dentro do Evangelho. Nós somos rebeldes, estamos aqui ainda por sermos rebeldes à lei de Deus. Aí eu queria defender uma tese. Eu acho que nós nunca nos afastamos de Deus. Eu vou explicar. Nós estamos dentro de um fluido. É como se nós fôssemos peixe num aquário. E esse fluido, ele está dentro do aquário, que é o universo. Aonde Deus está fisicamente ou materialmente dentro do fluido? Em nenhum lugar. Ele está em todos os lugares. Então, o que eu me afasto não é de Deus, porque eu estou inserido dentro do fluido. O Sol se afasta da Terra de momentos, né? É física. Mas como Deus, ele simboliza esse fluido universal, eu não me afasto de Deus. Eu me afasto das leis de Deus. Das leis divinas. É diferente. Então, quando a gente coloca, né, não, você está se afastando de Deus, não, pelo contrário, eu sou o DNA de Deus, eu estou dentro do fluido. Eu sou um peixinho dentro desse fluido. O que está acontecendo é que, como rebelde, né, Lúcio? Aí, voltando ao que você falou, eu me afasto das leis, que são leis o quê? Imutáveis. Exatamente. Né? E é tão interessante, Lúcio, eu já estou terminando, a gente falar sobre lei, que a pessoa não entende que quando ela vai fazer um bolo, existe uma lei do planeta Terra para fazer um bolo. Mas como assim? Ué? Se você deixar a temperatura alta, queima o bolo. E não tem jeito. O cara vai daqui ao Rio a 200 km/h. Cada coisa entra numa ordem, né, Marcelo? A 200 km por hora. Ele entra numa curva, a força centrífuga tira o carro dele da tangente. Aí ele pega e fala, meu Deus, que coisa! Ué, meu amigo, você só está vendo a lei divina, mas a lei natural para a nossa atmosfera é uma. Por isso que o fluido universal vem e para cada atmosfera ele se torna o quê? Um fluido vital, onde ali são colocadas as leis de sobrevivência para espíritos encarnados como nós somos. É verdade. É isso mesmo. Correto, Marcelo. Bem, o nosso querido Frei Damião também nos passa a mensagem como queremos viver felizes sem saber amar. Né? Ele vem com sem saber amar. Bem, para ser feliz é preciso saber amar. E se as nossas imperfeições morais sobrepõem as nossas qualidades morais, é porque nós ainda não aprendemos a amar adequadamente. Ponto. Portanto, vai ser difícil ser feliz do jeito que nós imaginamos ser feliz. É isso que a gente tem que ver. O amor desenvolve, que é a caridade em ação, desenvolve todas as virtudes que nós necessitamos para aprender a amar. A partir do momento que façamos o bem, a partir do momento que praticamos a caridade, começamos a fazer isso, desenvolvemos outras virtudes. E já que nós iniciamos o nosso bate-papo, né, Renata? Falando de pandemia, doença e tudo mais, né? Nós temos uma virtude que é praticamente esquecida. Nós falamos muito pouco sobre ela, né? E que ela é, no meu modo de pensar, uma das essenciais para o momento que nós atravessamos. Chama-se resignação. Resignação na luz da doutrina espírita. Não é só ir lá no dicionário e ver o que é resignação, não, né? Então, por que a resignação? Resignação é estar em paz com Deus. Começa por aí. Começa por aí. Eu vou falar para vocês o que Paulo disse na Bíblia. Em tudo dai graças, resignadamente, porque é a vontade de Deus. E os espíritos bondosos nos dão uma série de ensinamentos sobre a resignação que nós não observamos, por isso é a oportunidade de falarmos agora. Olha só, lá na questão 740, um trechinho que os espíritos superiores passam como resposta. Devemos ter paciência e resignação ante a vontade de Deus.
Outra, resignação é a compreensão dos problemas da vida. Lá vai de novo, compreensão. Tem uma do André Luiz que é excelente. A resignação anula o impacto do sofrimento. Ela minimiza quando você sabe ser resignado, desenvolve essa virtude, né? Mas tem aqueles que falam que indignação é para os fracos, que indignação é inércia, ficar esperando que Deus resolve. Resignação. Ou foi Deus que quis, foi Deus que quis isso, que deu aquilo. Aí Joana de Ângeles vem e fala assim, vamos acabar com isso e vamos acertar essa coisa, para deixar claro. O fraco não pode ser resignado. Somente os bravos conseguem a resignação. Porque não é simples, não é fácil. Então, essa virtude ela é pouco comentada e hoje, no momento que nós atravessamos, ela é essencial desenvolver. Todos nós temos um pouquinho de todas as virtudes, né? Mas é uma virtude que deve ser desenvolvida, uma qualidade moral que precisa ser desenvolvida também, né? E a gente tem que dizer também que o amor tem que ter a firmeza e justiça, conforme Jesus sempre fez, né? E aí a gente vai lá na Bíblia, e eu anotei aqui para nós, Mateus 5,37. Seja a tua palavra. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. 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 O fato disso passar vem do maligno, né? Com intenção, ou seja, é uma mentira. Então, que o seu sim seja de fato sim. E que o seu não seja de fato o seu não. Está aí uma forma de desenvolver virtude, de a gente sair do marasmo, né? E nós nos desenvolvermos cada vez mais. Está tudo explicadinho, detalhadamente. Cabe a nós nos exercitarmos, como o Espírito aqui falou, né? O exercício de virtudes, e praticar, né? Porque senão não adianta. Só ler não vai resolver. E a gente sai do falso para o verdadeiro, né, Lúcio? Com isso que você está falando aí, essa chamada de atenção que a gente tem tido a vida toda. E hoje nós temos um tema único, que o tempo todo a gente usa como exemplo, que é isso que o mundo passa por hoje, e traz tantos exemplos. Isso que você falou, essa citação aí de Mateus, é fantástica, porque a gente precisa prestar atenção no que é verdadeiro e no que é falso. Gente, todos nós temos crenças diferentes. Eu tenho mais facilidade de acreditar no Lúcio do que de acreditar no Marcelo. Mas não quer dizer que tudo que o Lúcio disser é verdade, tudo que o Marcelo disser é mentira. Eu preciso pesquisar essa informação, né? De onde o Lúcio traz essa informação, de onde o Marcelo traz essa informação. Esse é o momento, porque essa confusão do sim, do não, do mais ou menos, tem gente que diz que é, mas não é, e aí você vai acreditando em tudo que as pessoas vão passando, e onde é que eu me coloco na situação? E eu estava refletindo, quando vocês falam isso, gente, todos vocês, eu estava refletindo assim, né, na minha forma de pensar, eu fico imaginando os espíritos que nos organizam, né, vendo esse estado de espírito geral da gente. Será que eles ficam felizes ou será que eles ficam tristes? Esse estado de espírito da gente. É uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu acho que a gente acaba por contaminar a atmosfera, né? E a gente precisa ter esse trabalho, que é um trabalho que, como o Lúcio falou, exige muita perseverança, de manter essa limpeza atmosférica, nem que seja ao nosso redor, dentro da nossa casa, porque isso se propaga, né? As energias a gente sabe que se propagam, então a gente tem esse trabalho e esse dever. Agora, com questão ao que o Lúcio falou, o Frei Damião diz isso aqui. Não dá para ter sim, talvez não,
Né? Jesus, como ele disse aqui, nunca teve 2 pesos e 2 medidas, ele sempre foi fiel às leis e o seu ensinamento foi o mesmo para todos. Então, por que a gente vai querer levar a mensagem, levar as explicações ao nosso bel prazer, adequando, porque, na verdade, o que a maioria da gente faz é isso, adequar ao nosso viver... Nossas crenças. Aquilo que é uma coisa única. É uma coisa única, não tem como adequar, ou a gente aceita ou não aceita. E com relação ao amor, quando ele fala que como queremos viver felizes sem saber amar, hoje de manhã, no Café com o Evangelho, eu fiz um comentário de um conceito que eu vi, não foi nem ninguém do meio espírita falar, foi o pastor Cláudio, que de vez em quando eu gosto de assistir, e ele deu esse conceito numa palestra que ele estava falando sobre perdão, e eu achei assim a coisa mais sábia que eu ouvi nos últimos tempos. Porque a gente pensa assim, eu preciso amar as pessoas, amar os inimigos, amar quem eu estou vivendo as turras ali, eu preciso aprender a amar e perdoar. E aí entra aquela coisa, como a gente ama uma pessoa que está fazendo mal, como a gente ama uma pessoa com a qual a gente não está suportando mais conviver, como fazer para amar esta pessoa. E ele deu esse conceito, eu comentei até no Café com o Evangelho hoje de manhã, que o assunto era mais ou menos parecido, e eu achei muito importante. A gente tem que aprender a entender que amar é uma coisa universal. Você tem que aprender que o amor, como ele disse aqui, é incondicional. Agora, não significa gostar. Você vai querer para perto de você quem, além de amar, você gosta. O gosto de estar ao lado daquela pessoa é uma coisa. E o amor que perdoa, que compreende, mas que não é o gostar de estar ao lado, é outra coisa. E isso eu comecei a pensar nesse conceito e eu falei que tem toda razão. A gente tem que parar de confundir amor com o gosto de conviver com as pessoas. São coisas diferentes, né? São coisas... Quando você separa isso, você começa a enxergar o amor. Eu, pelo menos, quando comecei a pensar nisso, eu falei, poxa, se eu conseguir separar essas duas coisas, eu vou conseguir enxergar uma pessoa de maneira diferente da minha, com outros olhos. Porque não é do meu gosto conviver com ela, mas eu posso amá-la para compreender a diferença dela para mim. Eu achei isso um ensinamento muito interessante. E aí, assim, veio essa mensagem semana passada e eu já tinha visto essa questão do gostar e do amar e do gosto com o pastor lá no canal dele, e eu fiquei assim, eu falei, caramba, a gente tem que aprender que o amar a Deus também, Deus é Pai e está nos ensinando. Então, quando a gente sofre, a gente tem que entender que a gente tem que amar a Deus porque Ele está nos ensinando a viver, mesmo que a gente não goste. Porque o não gostar faz parte da nossa teimosia, faz parte da nossa fraqueza, faz parte do nosso orgulho, das nossas vaidades. O não gostar é humano. O gostar e não gostar é humano. E o amor é divino, é outra coisa. Renata, Marcelo, vocês falando de amor, vou passar já para o Marcelo.
E aí a forma como eu consigo, né, perceber em Jesus e na doutrina espírita essa questão do amor, porque confunde muito. Quando a gente fala assim, né, quando vem na mensagem, pô, é preciso aprender a amar. Aí parece que fica vago, porque amar é um pacote de atitudes, né? É um pacote de atitudes. E muitas vezes confunde-se amar com você ser conivente com determinados hábitos ou vícios daquela pessoa, achando que está amando. E o amar que eles falam não é isso. Então, como é que eu vou conseguir entender? Pega o exemplo dos virtuosos que passaram antes da gente, e eu consigo perceber, assim, eles não estavam preocupados com o que as pessoas eram ou deixaram de ser, e também não iam atrás dessas pessoas, a não ser que fosse para ajudar. Então, amar, né, é receber, é ajudar no que puder, mas não é você compactuar nem ser conivente com determinadas atitudes e hábitos de outras pessoas. Né? Quando a gente consegue, é o sim, sim ou não, não. Né? É compreensão de determinadas situações. A gente, acho que todo mundo aqui tem filho, e às vezes eu fico tentando entender algumas coisas, como a gente ama, vou amar os defeitos? Não. Tem muita coisa que a gente sente que eu cheguei a essa conclusão, né, como pai, que é assim, a gente tem uma programação encarnatória. Nessa programação, eu iria receber aquele espírito e tenho um compromisso de educar, de auxiliar aquele espírito. Muito do que os pais sentem e a mãe sentem, a gente não lembra desse compromisso, é aquele desespero porque a gente sabe que aquele espírito pode falhar em determinada área daquela, e a gente não sabe explicar por que eu tenho tanto medo do meu filho ir aqui, da minha filha ir não sei aonde, de começar a andar com um, de começar a andar com o outro. Às vezes a gente não tem essa explicação. E a gente fica ali inseguro, fica com medo, acha que está enchendo o saco, que está interferindo, blá, blá, blá. E tem pessoas que vêm realmente e recebem como pais, né, espíritos muito comprometidos. Imagino que seja muito mais difícil, que eu não tive essa experiência, mas muito mais difícil receber espíritos comprometidos do que receber espíritos assim, que não tem tanto comprometimento moral. Né, Marcelo? Vai lá, deixa eu tirar esse fone aqui que está acabando a bateria. Bom, eu queria primeiro ratificar novamente o que o Lúcio coloca do esforço. Isso é importante. Alcione, ela coloca que estudar é meditar e sentir, para depois você trabalhar. Então, quando o Lúcio fala da vontade, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, vai dizer: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E aí, o que é colocado? Eles são puros. Sim, vírgula. E vírgula. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentro de vós fazem esforço. Então, eu vejo uma pessoa correr uma ultramaratona, eu vejo o cara escalar o Everest, eu vejo o cara fazer uma travessia de 40 quilômetros do Canal da Mancha, mas aí, quando você fala, ama o próximo, você diz, isso não vale. Isso não vale? Não, isso não vale. Por quê? Porque, novamente, a gente está vendo pela visão material e não pela visão espiritual. E aí, na pergunta 120, é interessante que ele vai colocar: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira, ou seja, pela fila do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, eu tenho uma visão diferente do amar que foi colocado aqui, mas divergir não é perder o afeto. Eu acho que quando ele pede o exercício do amor ao próximo, ele está pedindo, Tony, o que a moça falou na aula passada, é o BIP. É a benevolência, é a indulgência e é o perdão. E pronto. Então, como que eu vou conseguir perdoar alguém se eu não tiver benevolência e indulgência? E quando eu vejo esse inimigo, esse adversário que às vezes está no meu caminho para abrir o olho, eu não reconheço isso,
Eu tenho que entender que hoje ele é um amigo não conquistado, mas amanhã ele vai ser conquistado. Porque dentro do progresso do amor, eu vou ter que recebê-lo como filho, ou ser filho dele, ele sendo meu pai. Então, é uma questão da gente ficar postergando uma condição que eu vou ter que compreender no futuro. Então, hoje eu vejo o seguinte, o inimigo, é verdade, eu não preciso amar ele. O inimigo, eu não preciso gostar dele. Mas o inimigo eu tenho que ter benevolência, indulgência e perdão. Por quê? Aí nós vamos voltar novamente. Porque como a vida continua, e se o meu problema é com o Lúcio, e eu e o Lúcio temos uma divergência muito grande, aonde a divina providência vai botar o Lúcio na minha vida, ou eu na vida do Lúcio? Lúcio, nós vamos ser até marido e mulher, se for o caso. Então, é só uma questão da gente pensar no progresso. O progresso não quer que eu não goste do meu inimigo, que eu não ame. Pelo contrário, o progresso quer que eu ame, quer que eu goste. Então, eu posso dizer, só para finalizar, que nessa reencarnação eu não posso fazer, mas na outra eu vou poder. Na outra eu também vou poder, porque vão me dar condições de reencarnação, de programas de reencarnatórios em que eu ache um caminho para amar aquele que hoje é meu amigo ainda não conquistado. Obrigado. Verdade. Aí, a gente peca, às vezes, por esquecer que não adianta, a gente vai se encontrar com aquele cidadão em alguma área da nossa evolução para poder realmente sanar, porque Jesus se reconcilia, Renata, quando está a caminho. Se você está aqui a caminho nessa vida e não se reconcilia, fatalmente você vai receber novas e novas chances, até que você pie na cabecinha lá que tem que se reconciliar, que não adianta, senão você não vai se livrar desse problema, desse inimizade. Uma vírgulazinha, estão falando aqui. Renata, você imagina você chegar no mundo espiritual e falar assim, olha, você vai ser o coordenador do estudo tal para esses evangélicos que vão reencarnar. Aí você chega e fala assim, mas daquele ali eu não gosto, então eu não vou ser coordenador. Ou seja, você sai do Pai Nosso, Lúcio, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade para uma vontade da raça adâmica, Adão e Eva. Que eu continuo o quê? Com o ativismo. Então, eu acho que a gente tem que, nessa reencarnação, entender que nós temos que ter a vacina do amor, sim. Porque nós vamos, na estrada de Damasco, encontrar com esses nossos amigos que, hoje, volto a dizer, são meus amigos ainda não conquistados. Pessoal, deixa eu só dar uma lidinha aqui, que o pessoal está dentro desse momento da conversa, tem um pessoal aqui que está participando, eu só vou fazer as leituras aqui, porque aí já fica dentro do contexto. Né? Façam mesmo. A Renata Clemente colocou, amar será compreendido quando quando todas as más inclinações forem domadas, quando chegarmos ao homem de bem. Isso aí. A Geisa colocou, entra a vaidade, amar o próximo não aparece. Geisa ficou meio incompleto, por favor, completa aí a frase para a gente compreender melhor. Mas está escrito assim, entra a vaidade, amar o próximo não aparece. E também a Renata aqui complementa aqui outro raciocínio. Os amigos não conquistados são essenciais para a nossa evolução. Eles nos apontam onde devemos nos aperfeiçoar. É isso aí, gente. Olha o romance que a gente está estudando, Renata. Nossa, como são importantes esses inimigos, e às vezes eu sou cego para ver e surdo para ouvir. Gente, o Espírito Frei Damião fala para nós aqui, eu aprendi, como todos vocês, a duras penas. Então, você quando vê que ele ninguém fala, tem privilégio. Exatamente. Então, volta lá no começo do nosso bate-papo, né, da nossa conversa, né? Mundo de
provas e expiações, né? Mundo de desenvolvimento, mundo que nós estamos tendo a oportunidade de crescimento e de evolução. Cada um de nós. Não estou preocupado com o outro, entre aspas. Amar ao próximo como a si mesmo, não é isso que eu estou falando. Mas eu, como espírito, preciso me desenvolver. Eu preciso crescer a duras penas. Mas eu preciso aprender. E uma forma de aprender e desenvolver é amando. Mas para amar, eu preciso desenvolver o BIP, né? Eu preciso desenvolver outras virtudes. Eu preciso agir. Eu preciso crescer. Não deixar que as imperfeições morais sobreponham as minhas qualidades morais. Então, eu preciso desenvolver. Depende de mim. Depende do Lúcio. Não depende de ninguém. Quando o Lúcio compreender isso e praticar isso, que seja um sorriso para o vizinho, ou um bate-papo com o cachorro, não importa, mas compreender as ações, quando o Lúcio ir aprender a fazer isso, ele está desenvolvendo virtudes, gente. Quando ele liga, quando ele mentalmente manda uma vibração legal lá para o Marcelo, para que o Marcelo fique mais bonito do que ele já o é, alguma coisa, o Lúcio está praticando, está fazendo os fluidos funcionarem a todo vapor, em busca do bem, em busca do próximo. Então, nós precisamos, no meu modo de aprender a amar, a desenvolver as virtudes, e isso a gente faz no dia a dia, aos pouquinhos, a doses bem pequenininhas, mas a gente percebe. Eu percebo no próprio Lúcio que hoje o Lúcio não levanta, aliás, levanta e vai fazer a oração, vê pássaros, fala bom dia para a árvore, bom dia para os pássaros, agradece a Deus, coisas que eu não fazia logo ali atrás. Isso é um desenvolvimento, gente. Quando o Lúcio faz um evangelho... Oi? Do jeito que está, eu falo com as minhas plantas. Aí a minha filha pegou e falou, olha, o pai, toma só cuidado se elas responderem. Eu falei, tá. Mas tem umas que respondem na língua delas. Se elas ficam lindas e bonitas, é uma Lúcio, forma de responder. Eu vou te receitar o meu psiquiatra, tá? Para você ir também. Mas olha só, o que você está falando, Marcelo, vou fazer isso fazer sentido agora, né? Que aqui são 4 dedinhos verdes, né? Todo mundo acabou, todo mundo mexe com planta aqui. E aqui no Evolução em 2 Mundos, a gente aprende que a gente desenvolve a sensibilidade quando estamos no estágio de vegetais, né? Então, isso tem me vindo à cabeça hoje em dia, que eu tenho mais tempo para isso, para ficar doido e conversar com a planta. Então, assim, é a sensibilidade voltando, né? Porque a gente está numa luta bruta do dia a dia, essa luta bruta do dia a dia cessou. Aquele ritmo, estou correndo daqui para lá, de lá para cá, de não sei para onde vou, para não sei para onde vou, não sei para onde. Tem que fazer. Agora não tenho essa luta, então eu tenho tempo para ficar doido e desenvolver a sensibilidade com as plantas, né? E olha, até nisso a gente ganhou, né? Até nisso devemos ser gratos, né? Então, como nós 4 aqui, um monte de gente também. Com certeza. Nós precisamos desenvolver e alimentar os bons sentimentos que tem no nosso coração. Nós precisamos compreender isso. A partir do momento que nós compreendemos isso, não é uma coisa armada, não, isso flui, mas tem que ter a compreensão. Tendo essa compreensão, você vai se auto-surpreender todo instante. A todo momento você tem uma surpresa. Lúcio, é reforma íntima, não é destruição íntima. Exatamente. E como diz aqui na mensagem, e vocês comentaram com relação à instrução no Livro dos Espíritos, basta cada um escolher o seu caminho e ter atitude de seguir o caminho certo. Quer dizer, como os Espíritos disseram,
é um esforço pequeno. Pequeno. Tomar uma atitude é um esforço pequeno. O que nos falta é o que o Lúcio falou, a perseverança. Por isso que a gente até resolve tomar a atitude. Eu luto muito. Mas se a gente persevera no caminho, é outra história. Eu luto muito pela ideia da compreensão, gente, porque isso também aconteceu comigo, né? Eu uso muito o meu próprio processo, né? O meu reconhecimento estudando a doutrina espírita, e aí eu lembro a gente conversando isso, quando Jesus mandou lá os discípulos para as cidades para pregarem o evangelho, o que ele falou? Nas cidades onde vocês não forem, né, bem recebidos, então não fique, vai embora, bate o chinelo, deixa ali, porque aquelas pessoas não querem, não estão preparadas, o momento delas é outro. Se a gente trouxer para o conhecimento que a gente já tem, eles vão para outro lugar, então não perca sua energia com aquelas pessoas, né? E só fique nas casas onde vocês forem bem tratados. Bem tratados. Né? Então, assim, e nós aqui, com o nosso aprendizado, com a questão da doutrina espírita, é isso que eu luto bastante. Assim, você quer me ouvir? Quer? Então eu vou falar. Sim, não, a verdade é essa. Isso aí. Depois até o final, a verdade é essa. Você pode gostar ou não, você pode acreditar em outras pessoas, em outras coisas, mas essa é a verdade. Né? E se você quiser falar mais a respeito disso dentro da verdade, a gente vai continuar conversando. Se não, tem outro ali que está esperando a oportunidade de ouvir isso. Né? Eu acho que isso é uma grande luta de nós que já temos esse conhecimento, é passar esse conhecimento adiante e não perder tempo com aqueles que não vão. Aqueles que não vão ouvir, aqueles que não estão interessados em ouvir. Né? Mas você vê, Tony, eu vejo muito isso. Agora não que a gente está mais presinho dentro de casa, mas quando a gente vai mais para a rua, é fila, é banco, quando é fila de banco, quando é que você para conversar, né? Que sempre a gente conversa, não tem jeito, por mais que a gente esteja ali introspectivo nos nossos pensamentos, sempre tem alguém que puxa um assunto. E aí você para conversar. E quando a gente começa a estudar, isso é muito automático. Quando você começa a estudar e começa a compreender os estudos que a gente faz, automaticamente as conversas, a gente, sem querer ou querendo, inconscientemente, direciona as conversas no sentido daquilo que nós estamos aprendendo. E eu acho muito engraçado isso. Eu não imponho nada a ninguém, não falo, eu sou isso, eu sou aquilo, Mas várias vezes aconteceu isso comigo, de estar em fila, estar esperando alguma situação, no consultório de um médico, tal, começar a conversar e bater papo, e as pessoas falando, e eu ponderando, né, dentro do que eu tenho aprendido, dentro do que já me satisfaz como atitude para o bem, ponderando, conversando, dando as opiniões. E aí, no final da conversa, várias vezes aconteceu isso. Poxa, gostei muito de conversar com a senhora e tal, não sei o quê. De que congregação a senhora é? Aí eu olho e falo, não, aquela ali na Rua do Bradesco, aquela ali. Isso. Mas uma vez eu falei isso para minha filha, quando ela era criança, bem pequenininha. Ela fazia balé desde pequena, e um dia ela e as amiguinhas na escola, na sala de balé, estavam no intervalo, e as amiguinhas falando, porque eu vou na igreja tal, porque eu vou na igreja batista não sei das quantas, porque eu vou não sei aonde. Aí minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, as minhas amigas me perguntaram de que igreja eu sou, o que eu falo? Aí eu falei, você fala que você é da Casa Suave Caminho. Pronto. Resolveu, tá resolvido. O nome é sensacional, Suave Caminho. Suave Caminho, tem coisa melhor? Aí, mas é engraçado que, assim,
ninguém acredita, quem não é do meio espírita, não acredita e às vezes se surpreende conversando com quem não conhece e não está impondo a sua crença, mas dando opiniões coerentes dentro daquilo que eles acreditam também. E aí as pessoas ficam surpresas. Ué, você é espírita? Você sabe a Bíblia? Você conhece Jesus, né? Você conhece? Não, eu tenho meus vizinhos, o meu vizinho é pastor, a esposa é pastora, ela trabalha, né, missionária e tal, não sei o quê. E aí, ela no outro dia estava conversando comigo e a gente falando, nunca tinha conversado com ela sobre religião, mas eles sabem que eu sou espírita. E aí, um dia a gente conversando e tal, e ela falando, mas aí vocês estudam o quê? Eu falei, a gente estuda o Evangelho. A gente estuda a parte moral do ensinamento de Jesus, que é aprender a amar ao próximo e não fazer ao próximo o que a gente não quer que façam com a gente. Basicamente, os estudos são esses. E dentro desse estudo, abrange tudo o que exige, né? Todo sacrifício que exige fazer isso. Aí ela, poxa, que legal, então vocês estudam a Bíblia também? Eu falei, com certeza, porque o Espiritismo, como Jesus disse, o cristianismo não deve ser imposto, né? Por isso ele falou, se entrar numa cidade que não sejam bem recebidos, virem as costas, vão embora e nem a poeira de lá vocês levem nas suas sandálias. Não impõe, porque pelo exemplo, pelas atitudes, pela conversa, pelo proceder ao longo da vida, as pessoas vão se chegar. Sim. E vão se surpreender, e vão querer conhecer, e vão querer pesquisar. Mesmo foi o que a gente fala até com relação a Kardec ter colocado lá e os espíritos terem, né, instruído que no futuro o espiritismo será o futuro das religiões. Ninguém vai virar espírita, mas as nossas ideias, o espiritismo é uma doutrina é um modo de ver a vida, um modo de viver a vida. Então, no futuro, as pessoas vão incorporar esse modo de ver as coisas nas suas religiões, né? O católico que já crê, né, na continuidade da alma após a morte, vai passar a crer na pré-existência dela antes da vida. Tem a questão, e aos poucos, todos vão começar a incorporar isso. É a questão que é o único dogma da doutrina espírita, que é a questão da reencarnação, né? Eu acho que é muito por conta disso, e a própria mensagem traz isso, como é né? Mensagem trazida por um espírito que diz que já passou por essas experiências, que também lutou como nós. E se isso aconteceu, é porque ele já teve outras vidas. E aí as coisas começam a fazer sentido. Só dessa forma faz sentido, porque imagina aqueles que estão esperando Jesus voltar. Ainda, e passa um tempo, passa outro tempo, passa outro tempo, passa outro tempo, passa outro tempo, né? Como os judeus esperavam que chegaria o Messias, e chegou o Messias, esteve com eles, e eles não acreditaram por algumas questões físicas, né? Algumas questões materiais. Materiais. Né? Exatamente. Então, a reencarnação é que começa a fazer o sentido de tudo. Né, Lúcio? Com certeza. Mas amigos, eu queria falar uma coisinha. Fala. É uma coisinha só, Marcelo. Não, eu preciso falar, porque foi colocado aqui da cidade entrar, mas antes ele fala, vai pregar aos judeus, depois aos gentios. Por quê? Porque os judeus já tinham a base nas leis de base, conhecimento. Por isso que quando a gente conversa sobre religião, parar com essa mania, que é no meu tempo, lá de bermuda ainda, de 63x4 com bota, de querer passar reencarnação. Nós temos que falar sobre o amor.
É isso que o Evangelho manda a gente fazer. E como a gente veio do espiritismo ainda, em que falava um coordenador e falava, olha, tem tempo para tudo, meu filho. Tudo bem, tem tempo para tudo. Tem tempo para você pegar o trem ou não pegar o trem, ser exilado. Tem, né? Mas é verdade, Lúcio. Então a gente tem que entender que nós temos que conversar sobre amor, não é sobre reencarnação. Porque como a Renata estava falando, a gente tem que atingir a espiritualidade, não é o espiritismo. Porque, como Emmanuel falou em 1942, nós temos a pátria do Evangelho, nós temos que evangelizar. E agora a gente entende por quê. Porque uma pessoa evangelizada, ela começa a se perguntar, mas como que Adão e Eva, ele deu luz a Abel, Caim, né? Como é que pode? Então, a pessoa é inteligente o bastante para começar a entender que tem certas coisas que não batem. Que não batem. E tem que ser questionado, né? Não pode ser a fé cega. Isso. E como fala no começo do Evangelho, o Espiritismo, a doutrina espírita é a chave que abre as outras compreensões, né? Eu ouvi falar uns dias desses que a Kardec, não é a Kardec, a nossa doutrina abre as portas e tira o véu da ignorância, né? Por quê? Porque tudo a gente sabe o motivo que nós temos, né? Era isso que eu queria falar. Perfeito, não há dúvida, né? Seguindo aqui o texto, tem um pedacinho que eu acho muito importante também, amigos, que é o seguinte, e a gente sabe disso, estamos aqui a lhes auxiliar, basta que queiram o nosso auxílio. Os espíritos querem nos ajudar, né? Então, eles estão prontos ali para nos ajudar. Basta nós abrirmos a porta, ou a janela, que seja, né? A chave. E a chave, né? Que falou e tudo mais. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Isso aí, o tesouro estará ali, né? Então, como que a gente solicita aos espíritos ajuda, né? Eu acho que esse é um caminho legal para a gente falar um pouquinho sobre o que o Espírito Frei Damião falou, né? Eu, assim, a primeiro momento que eu li e vi, veio na minha cabeça assim, puxa, como é que eu deixo os bons espíritos do meu lado, né? Próximo a mim? Atitudes direcionadas ao bem. Com essas atitudes direcionadas ao bem, eu já consigo ter uma sintonia um pouco melhor e com os bons espíritos mais próximos a mim. E quem sabe até levar um papo, não? Fala, Marcelo. É a intenção, nós somos julgados pelas nossas intenções. Pelas nossas intenções. Você fala, a gente vê o gancho passando. Obrigado. Mas é assim mesmo. Vai ali. Então, eu achei muito legal, ele está falando, ele conta toda a situação, desde o começo, e depois falou, estamos aqui para ajudá-los. Né? Estamos aqui, basta que queiram o nosso auxílio. Que realmente, de novo, depende de nós. Nós vamos querer. E como que a gente faz isso? Não adianta só ficar, né, pedir. Não, você tem que agir, você tem que ter atitudes também. Aquela palavrinha mágica chamada vontade, né, ela é importantíssima nesse processo todo, né? Ela é muito importante nesse processo todo de desenvolvimento de virtudes, é assim que eu chamo, ou de qualidades morais, ou com uma semântica similar, mas nós temos e devemos que procurar desenvolver. Sim, BIP, com certeza, mas tem uma série de outras situações, virtudes que nós podemos e devemos desenvolver, e podemos e sabemos que cada vez mais que nós conseguimos caminhar para esse lado, para essa luz, mais próximo de bons espíritos nós estaremos, mais rapidamente nós nos desenvolveremos. Esse é o caminho, com amor. Amar, amar, amar. É isso. E quando cansar, ama mais. Ama mais um pouquinho.
O amor revigora, gente. Não tem como. Não há dúvida, não há né? dúvida. Ele revigora. Você está desanimado, você está triste, você está melancólico. Encontra uma pessoa que você ama, que você não vê há muito tempo, bota o papo em dia, dá aquele abraço caloroso. Nossa, isso revigora, acaba com todo o desânimo. O sorriso. Amanhã eu vou lá na sua loja te dar um abraço, hein? Tá bom. Pessoal, isso que a gente está fazendo agora é amar. É amar. Porque compartilhar, às vezes, é difícil. Então, nós estamos exercitando o amar. Com certeza, Marcelo, concordo plenamente. E eu lembrei de uma coisinha agora. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Viva! Dia 2 do amor, Xavier! Mas é dia 2 de abril, não é? É. Sim, aniversário de quem? Hoje, sexta-feira da paixão também. Também, vamos falar disso. Mas dia 2 de abril... Já que nós estamos falando de amor, de amar, Sim, de amar. Quem amou mais? Né? Nós temos aí um amigo nosso, né, que conviveu conosco, né? Pelo menos comigo, com o Marcelo, com vocês que são mais jovens, não, né? Chamado Chico Xavier, 111 anos, né? Nasceu em 2 de abril de 1910. Né? Ele tinha a forma toda peculiar dele de amar. Né, uma forma de praticar caridade, de uma série de coisas. É um exemplo. Né? Com certeza. É um exemplo. Eu queria pedir licença a vocês para ler 2 trechinhos aqui, e complementando aqui os nossos raciocínios, que eu acho que são tão importantes dentro de tudo que a gente passou, né, que já foi lido, mas eu gostaria de reler rapidinho. Assim, como queremos viver felizes sem saber amar? Do amor derivam todos os valores de respeito, compreensão, perdão, justiça, compaixão, fé e caridade. Se não temos a noção destes valores em nossas vidas, se nos falta algum ou alguns deles, ainda não sabemos amar. Se nos revoltamos em esperar em uma fila como os demais, se nos iramos com os erros alheios, sem levar em conta as dificuldades e limitações daquele que errou, se julgamos no outro aquilo que queremos que seja desculpado em nós, tudo isso nos prova que ainda não compreendemos o amor que o Cristo nos ensinou. Lendo esse trecho agora, depois de tudo que foi dito, né, fica mais claro, mais fácil. E aí vem aquele complemento que é brilhante. Tudo isso passará e vocês vão conseguir, pois estamos aqui a lhes auxiliar, basta que queiram o nosso auxílio. Deus ama a todos sem distinção e dá a todos a chance de, por seus próprios esforços, alcançar a graça da felicidade plena e do amor incondicional. Basta cada um escolher e ter a atitude de seguir o caminho certo. Como é diferente, eu tenho certeza, você ouvir essa mensagem no início, quando foi isso, e agora? No final, depois de tantas coisas, né, que a gente foi acrescentando. E é isso que faz a diferença. A informação, o estudo, né, os pontos de vista, as ferramentas que a gente vai recebendo para conseguir compreender. A mensagem fica muito mais grandiosa. É a mesma mensagem, mas ela fica maior. Ela fica bem maior. É o que a Renata colocou aqui, que eles nos auxiliam o tempo todo, desde que nós estejamos propícios e abertos a receber a ajuda, né? E a Alba colocou que a vontade e o esforço. Esses 2 trechos destacam muito isso. Vontade, que é o principal, o nosso esforço, que, como os espíritos disseram, pode ser mínimo, e eu destaco ainda o quanto a gente tem responsabilidade se ainda estamos sofrendo porque não escolhemos direito. Né? É fato. Escolhemos negar o auxílio que Deus nos dá, escolhemos muitas vezes não enxergar quando a providência divina nos socorre. Nós escolhemos nos fazer de vítimas
E isso tudo é a nossa responsabilidade. E a gente, às vezes, quer jogar a responsabilidade no colo do outro. Então, a gente tem que começar a repensar, né? E a gente só começa a repensar estudando. Só. É isso mesmo. Eu vou pegar o gancho da Renata agora para as duas asas de Emmanuel. Ele fala que uma asa é o amor e a outra é o conhecimento. Aí a gente pode botar vários sinônimos, conhecimento, instrução, né? E as duas asas, olha só, ele usa a asa. O que a asa faz? A gente voa, a gente cresce, a gente progride, né? E quando essas duas asas, como é o meu caso, batem desordenadamente, eu fico batendo com a cabeça na parede, mas é verdade, eu sou um necessitado. Eu agora estou aprendendo melhor graças a vocês, né? Mas Emmanuel, ele vai falar uma historinha bem rápida, coisa de 30 segundos. Ele vai dizer que o poço ou a água num deserto é o amor. E a instrução é um poste iluminado com uma placa, água. Porque se você não tiver o caminho, você não acha o poço. Você morre, igual uma placa quando fala assim, combustível. Mas a quantos quilômetros? Está lá, 40 quilômetros. Então é muito importante o que a Renata está colocando, que a gente pense dessa forma, né? O amor e a instrução. O que eu estou fazendo com instrução? Eu estou amando? Eu estou amando com instrução? Foi aquilo que o Tony falou. Eu estou dentro da doutrina? Ou eu ainda estou no eu acho? Olha, eu vou falar isso aqui, né? Ou seja, a mensagem ela tem que ser doutrinária. E a nossa doutrina é uma doutrina tão bonita, pessoal, que eu acho que é a única doutrina que fala assim, Deus é Pai de todos. Aí vocês vão estar falando assim, mas como assim, Marcelo? Todas falam, não falam não. Quando eu converso com um evangélico que está do meu lado, infelizmente ainda ele fala assim, Marcelo, vai na minha igreja que você precisa ser salvo. Então não é o mesmo Pai, mas a minha doutrina diz o seguinte, que o Pai ama a todos. Então nós somos filhos de Deus, nós amamos não por ter a mesma doutrina, não por ter o mesmo time de futebol, não por sermos brancos, negros, gays ou qualquer coisa que seja. Nós temos a obrigação de amar um ao próximo, por quê? Porque nós somos filhos de um mesmo DNA, e esse DNA é universal que se chama amor. Tem um postzinho que de vez em quando circula no Facebook, e a gente aqui pode ser, o espírita fala muito em estudo, né? Você não vê as outras religiões falando tanto em estudo como nós. Estudo, busca conhecimento, né? Busca se instruir, né? Tudo a nossa base é essa. E aí tem esse postzinho que de vez em quando circula no Facebook, que é um cara no deserto, morrendo de sede, rastejando, ele encontra uma placa com duas setinhas. Uma escrito assim, água a 5 quilômetros. E a outra, H2O a 50 metros. E aí ele pega e segue para onde diz que tem água. A falta do estudo. Isso diz tudo sobre a nossa vida. Tudo. Verdade. Porque o estudo abre a nossa visão para o horizonte maior, abre o nosso entendimento para coisas que a gente não entendia até ontem. Você pega a Bíblia para ler um versículo, uma parábola. Eu, o Tony, que estamos fazendo o estudo aprofundado do Espiritismo, que são as parábolas de Jesus e os ensinamentos, você abre antes, né, de estudar. Abre uma parábola, você não entende a metade do que está ali. Não adianta que você não entende. E aí, quando você vai e passa pelo estudo, e você pega aquele mesmo trecho para ler,
é outra coisa. Nossa, aí você sabe o que Jesus quis dizer com aquilo ali, por que ele não precisou explicar, estava tudo ali, a gente que não estava enxergando porque não tinha conhecimento. Para cada degrau, uma interpretação, né, Renata? É que nem quando você pega um livro para ler várias vezes ao longo da vida. A primeira vez você lê, pô, livro bacana, gostei, e larga lá. A segunda vez você já está mais maduro, já aprendeu outras coisas, você vai pegar aquele mesmo livro e caramba, que mensagem interessante, eu não tinha visto. Na terceira vez, você já vai olhar e ficar, cara, esse livro é maravilhoso. Como que eu não enxerguei essas coisas? E é assim a vida. A gente precisa conhecer. E eu, todo dia, eu faço culto no lar diariamente, toda manhã, e eu dou, assim, graças a Deus por estar dentro da doutrina com tanto esclarecimento sobre tudo. Porque hoje eu consigo ler alguma coisa olhando já com outros olhos, com aquela visão crítica de buscar entender, e não simplesmente ler porque leu e acreditar no que está ali sem pensar, sem questionar, sem achar que se realmente aquilo ali está certo ou não. Então, faz toda a diferença. Isso aí. Então, pessoal, estamos aqui com 1h15 quase. Vamos. Vamos entregar pro café com o Evangelho, Tony. Vamos emendar, né? Vamos emendar. A noite hoje é tão bom falar da nossa doutrina. Né? É bom demais, né? Então, já passou 1h15, né? Impressionante. Já passou. Impressionante isso, né? É incrível isso. Mas não quer dizer que tem que acabar, não. Só quer dizer que a gente tem 1h15. A gente ir canalizando aí os pensamentos, aí, as considerações. Então, canalizando os pensamentos e as considerações, eu quero ressaltar a despedida do Frei Damião, quando ele diz: fiquem em paz, Jesus está ao lado de cada um. Não se esqueçam. Não podemos nos esquecer disso. E outra, Deus, que está em todos os lugares, está à nossa espera. Basta que a gente vá até Ele. Mais nada. Perfeito. Isso é perfeito. Perfeito. É uma via de duas mãos. Essa questão aí da finalização da mensagem, para mim, eu gosto muito. Eu sempre olho o copo meio cheio, gente. Não adianta. Eu não consigo olhar para o copo meio vazio. Eu só olho para o copo meio cheio. Meio vazio. Ah, não. Eu só olho meio cheio, meio vazio me incomoda. Mas eu vou chegar lá, por isso que você está em cima de mim, Tony. Né? Eu gosto disso porque, assim, eu já passei por muita dificuldade na minha vida, todos nós, muito sofrimento, muita dor, muita angústia, muito isso, tá. Mas passaram. Então, hoje eu sei que passa. Mas na hora que estava doendo muito. Estava doendo demais. E aí, graças a Deus, eu tive ouvidos e olhos de prestar atenção em quem chegou do meu lado e falou para mim isso. Isso vai passar. E às vezes a gente acha que vai passar é amanhã de manhã. Eu vou dormir, vou acordar e a dor não existe. Não, às vezes é um tratamento de 1 ano, de 2, de 3 anos. Quantas reencarnações? Ou de reencarnações, né? Mas assim, mas vai passar e é no tempo do aprendizado. Né? Então, assim, essa mensagem que encerra, para mim, é muito importante. Nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus. Basta sintonizarmos com a espiritualidade que imediatamente a gente é assistido. Eu dei um exemplo, o Marcelo estava no Evangelho de Terapia ontem, e eu comentei do meu aniversário,
que eu acho um dia meio chato, não sei explicar porquê. Não tem... Eu devo ter desencarnado na outra vez, no dia do meu aniversário, porque não tem explicação, não existe trauma nisso. Eu não sei se é porque eu sou muito fechadinho na minha, aí no dia do meu aniversário o mundo inteiro quer falar comigo, talvez isso me... Eu sou o tipo de pessoa que... por isso que você não curtiu meu comentário, né? Eu nem vi. Eu não vi. Eu botei lá no Facebook. Mas eu tiro, no meu Facebook não avisa. Eu sou do tipo que eu desligava o telefone fixo da tomada. Eu nem sabia se alguém ia ligar, mas eu desligava porque eu não queria que tocasse. Minha irmã brigava comigo pra caramba. É isso, eu sou assim, não sei porquê, e não é trauma de nada. Mas aí eu comentei que eu aqui, foi o dia do meu Evangelho no Lar, e eu vim fazer o Evangelho no Lar, como sempre, começa a estudar, e percebi a presença dos meus pais, que já são desencarnados. Né? E aí o negócio foi evoluindo de um jeito, sem eu comandar, que eu estava sentindo uma felicidade tão grande, uma gratidão tão grande, que a minha prece de encerramento foi de agradecimento aos meus pais, de agradecimento às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, de agradecimento. Eu fiquei me lembrando de tanta dificuldade que eu passei e eu superei essas dificuldades. Né? Hoje o mundo não vive, hoje não está todo mundo feliz, né? Hoje não está todo mundo feliz, não é um momento de felicidade, né, geral. Porém, eu estou muito bem. Então, eu consegui... Né, olha só, eu tive um dia inteiro, meia boca, ali, mais ou menos, e eu encerrei o meu dia com muita felicidade, muita gratidão. Né? Por quê? Porque eu sintonizei com a espiritualidade e imediatamente... Né, a assistência veio e falou assim, não fica assim, deixa de ser bobo, você teve isso, aquilo, não sei o quê, não sei o que lá. E quando eles foram passando a lista das coisas boas que eu tive, eu terminei meu dia feliz e grato. Essa é a diferença. Exatamente. Sempre que nós nos sentimos meio down, vamos dizer assim, para baixo, é só bater um papo com eles. É só se aproximar, abrir a porta, a janela, que realmente é imediato. Você surge alguma coisa, aparece algo diferente, e a gente minimiza os impactos que são negativos daquele momento, não? Eu queria falar uma coisinha a mais que a Renata começou, acho que até eu mesmo cortei ela. Hoje também é Sexta-feira Santa, né, Renata? Você estava falando. Olha que dia legal que nós escolhemos para falar sobre esse tema, sobre essa psicografia, né? Aniversário do Chico, né? Jesus, né? Crucificação, que falar de Jesus é falar de amor, é falar do que mais. Então, olha, tá Ele caindo... nos perdoou, né? Ele perdoou o que nós fizemos com ele. Exato, olha que exemplo. Então, né? não tem dia melhor para a gente entender que a gente está ali com ele, e ele está conosco. E dizem que é o dia de reflexão, né? Eu diria que todos os dias são para reflexão, mas se quiser hoje ser o dia, tá bom também, não tem problema nenhum quanto a isso. E eu não sei se já está chegando no finalmente, mas realmente esse final do trecho, do texto, né, do Frei Damião é espetacular, né? Onde ele diz, fiquem em paz, Jesus está ao lado de cada um, e não se esqueçam que Deus está em todos os lugares, à espera de vocês. Puxa vida, você quer consolação maior do que essa? Quer uma esperança maior do que essa? Não tem. Então, o que eu quero é que todos nós possamos seguir o caminho correto em direção à luz. É esse aí, que nós tenhamos o que o Marcelo cutucou bastante hoje com propriedade, o livre-arbítrio para seguir o caminho correto, da melhor forma possível, na sintonia de cada um, com amor e instrução. Eu queria terminar, então, primeiro um beijo em todos, mas eu queria terminar com duas coisas. Uma, primeiro, dizendo que Jesus saiu da cruz, tá? Muito quem está vendo a gente, ele dá o exemplo que ele ressuscita. E Emmanuel coloca que ressuscitar é o quê? É exatamente isso, Lúcio. É viver novas chances. É se recriar, é nascer na Páscoa. Né?
Isso aí. Então, é importante isso, porque a gente não precisa ficar na cruz com aqueles pregos de 20 centímetros encravados. Eu tenho que sair da cruz, como Joana de Ângeles fala, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. É isso que a nossa querida mentora coloca para a gente. Correto. E, para finalizar, só uma historinha de Humberto de Campos, que é muito bom e é o meu exemplo hoje em dia. Humberto de Campos fazendo uma palestra no mundo espiritual, acaba a palestra, desce. É só para a pessoa entender que o mundo espiritual está bem perto da gente. Humberto de Campos, vou até falar, desce uma escada, como está no livro, e chega um espírita, deve ter sido o Marcelo em Desdobramento, e fala assim, mas eu não entendo como você fala isso com os seus vernizes, com as suas máscaras, para uma multidão aqui que também tem verniz e máscara. Todos nós erramos. E aí Humberto de Campos vira e fala assim, meu irmão Marcelo Pessoa, eu queria te falar que na minha vida tem 2 momentos. Um momento, quando eu não conhecia a doutrina, eu fazia. E um segundo momento, quando eu conheci a doutrina e comecei a ficar envergonhado dos equívocos que eu cometi. Então, na minha vida, para terminar, existem esses 2 momentos. Um é um momento que não é tão lúcido, que é exatamente, Renata, uma fé que a gente acha que tudo é maravilhas, que segredos, mistérios, né? E uma outra, em que a gente começa a ver essa triangulação que tem entre a filosofia, a ciência e a moralidade, a religião. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade e gostaria muito, de coração, que tivessem mais outras vezes, para a gente poder cada vez mais amarmos aqui, que é exatamente o evangelizar e o ser evangelizado. Um beijo no coração de todos. Já está combinado. E aí eu queria falar uma coisa aqui importante. Aconteceu isso com o Lúcio, tá? Ele veio uma vez, agora está ali, já é sócio. Arrumamos mais um sócio, Renata. Eu ainda estou na poltrona do corredor. Hein? E aí vocês falando isso, começou ali pelo Lúcio, gente, a questão da importância da data, e eu vou dizer para vocês que nada disso foi programado por mim. Por mim não foi programado, tá? Porque a gente faz uma vez por mês esse projeto, psicografia. Podia fazer 2, né, pessoal? Comentada, psicografia comentada. Você não podia, Renato, sério? Por mim, tudo bem. E aí a gente faz na sexta-feira. E aí foi a data que tinha na agenda, porque sexta-feira é o dia melhor para a Renata, por causa do negócio dela. Ela tem uma loja em Garden, né, uma loja de plantas, e aí para ela é complicado outros dias. É na rua... Aqui na Rua Bom Jardim, em frente ao ginásio poliesportivo, aqui onde tem a pracinha no Marileia. Tá jóia, tá ótimo. Bom saber. E aí, sexta-feira, o melhor dia foi o dia que eu encaixei, né? E eu tinha né? E não foi por causa do aniversário do Chico, né? Foi porque era sexta-feira santa, não foi, né? Entrou na agenda nesse dia. E eu tenho, até o Marcelo participou, eu tinha uma live que foi realizada antes dessa, que toda a programação era para amanhã. Mas você vê que não existem coincidências, que a espiritualidade está ali coordenando tudo direitinho. Eu errei a data no convite. Está tudo programado para amanhã, e eu estou tranquilo aqui, 5h30 da tarde, a convidada, ela falou, Tony, está tudo certo, estou esperando. Eu falei assim, mas é amanhã. Ela, não, é hoje, o convite é hoje. Eu saí correndo. E eu aqui achando que o Tony estava com o gás todo. Eu até falei com a minha namorada, a Renata, falei, Renata, ele já está numa live. Mas eu estava em sintonia porque eu estava estudando um livro da doutrina, ou seja, eu estava ali no negócio, né? Então, quando a gente vai falando isso, né, e pode ser ou não, mas é quando a gente sente que muitas coisas, né, quando a gente está em sintonia com eles vão coordenando. Então, uma live falando sobre as leis morais, né, que foi muito bacana, tá? Daqui a pouco entra lá no canal, e a gente aqui falando da psicografia, essa mensagem positiva de Frei Damião, falando das mesmas coisas.
É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Muito legal. Né? É o mesmo assunto que tudo. Então, amanhã tem uma folga. Tem live amanhã. Olha só, 2 sugestões do Marcelo. Marcelo já virou sócio, então, somos 4. E aí, aí é com a Renata, tá? Aí é com a médium aí que recebe as mensagens, com o tempo dela, porque aí tem que ver o tempo dela aí, que ela também, tadinha. Trabalha pra caramba, mas a gente vê. Eu tenho bastante coisa, gente. Não coincidindo com os meus compromissos que eu assumo no Evangelho Online, a gente dá um jeito. Isso aí vai sendo assim. A gente está na doutrina, está estudando, está na chuva para se molhar, não é verdade? E aí eu queria agradecer a Geisa, a Alba, a Cláudia Farias, a Renata, a Osana, minha comadre, todo mundo que entrou aqui, que não comentou, mas que está nos assistindo, agradecer pela audiência, pela paciência de ouvir 4 malucos aqui falando de Jesus, porque a gente fica mesmo nessa vibe de engatar na conversa e Jesus dá papo, gente, dá papo e pano para manga. Muita coisa. Né? Agradecer e falar, fazer minha propaganda, peraí. As psicografias que são recebidas, elas ficam no canal Sobre Mais Além. Tem o blog, onde elas são escritas, para quem quiser copiar, quem quiser reler, e tem o canal no YouTube Sobre Mais Além, onde eu comecei a fazer as leituras gravadas, porque tem muita gente que às vezes não dá tempo, vai parar para ler no smartphone e fica com preguiça, e aí eu estou lendo desde lá do iniciozinho, no canal do YouTube Sobre Mais Além, as nossas psicografias, uma por semana, e no blog Sobre Mais Além.blogspot.com tem todas até as mais atuais, inclusive a do Frei Damião. Está lá para quem quiser reler, tá bom? Legal. É isso. Então, as despedidas aí, quem quer se despedir para a gente encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade de aprender, de trocar ideias e desenvolver virtudes. É uma oportunidade ímpar. Muito obrigado. Marcelo. Como eu fiz aqui o tempo todo, eu só ratifiquei o que o Lúcio, a Renata e o Tony fizeram, eu ratifico. Eu queria te falar uma coisa, Renata, que é muito importante, para mim, pelo menos. Eu acho que psicografia é para ser lida, e não ficar em 4 paredes para um grupo. Eu acho que as psicografias, ela vem, é lógico que tem algumas que não devem ser lidas, mas a maioria, para quê? É justamente para o nosso progresso. Então, fiquei muito feliz quando fui convidado, porque faz parte hoje dos meus conhecimentos, né, da minha base isso. Psicografia é uma caridade que o mundo espiritual faz com a gente. Então, que a gente multiplique como os pães e os peixes também. Um beijo. Por esse motivo eu criei os canais, porque dá acesso a todo mundo. Perfeito. E é importante, e a gente trata isso aqui com muito carinho, né, Renata? A gente, desde o início que a gente faz, a gente tem muito carinho. Responsabilidade, principalmente. Não é nada... é analisado, eu analiso com muita calma antes de colocar, porque tem que ter responsabilidade, sim, é como o Marcelo falou, nem todas podem ser amplamente entendidas, então, e a gente tem que ter responsabilidade, porque não é porque a psicografia é amparada por uma equipe de trabalho espiritual que o espírito que está dando aquela comunicação tem boas intenções. Às vezes ele vem trazendo informações truncadas e tem que ter toda uma responsabilidade do trabalho. E eu procuro fazer isso com todo o conhecimento que eu tenho de estudo, que eu busco na doutrina, para que elas realmente sejam para o nosso auxílio, para o nosso aprendizado com as experiências desses irmãos, enfim. Eu tento fazer o meu melhor.
Isso aí. Olha, se você me permite, só uma coisa que é importante isso, né? Eu li a psicografia, Renata, e fui no Google procurar a vida do Frei Damião, porque eu conheço o Frei Damião Corcundinho, exatamente, né? Ele era capuchino, ou seja, né? E quando você vê o conhecimento que esse homem tem, Lúcio, olha só que interessante, é um conhecimento católico, do catolicismo, do cristianismo, muito parecido com nomes como Joana de Ângeles. Ele estudou no Vaticano, nos cursos tal. Então, quer dizer, ele tem uma bagagem, exatamente dos judeus para os gentios. Ele já estava pronto para colocar, mesmo ainda, né, com essa dificuldade ainda talvez da doutrina espírita, mas falar de amor é com ele mesmo. Perfeito. Mas a evolução moral independe da religião, né, Marcelo? É isso. Com certeza, com certeza. É isso. A gente escolhe determinada religião naquela encarnação, mas a nossa evolução moral independe, e em qualquer lugar a gente vai encontrar isso. Então, pessoal, quero agradecer aqui aos sócios, né, do projeto, né? Estaremos os 4 aqui, se Deus quiser, no próximo, né? Agradecer quem assistiu agora, quem participou, quem entrou e saiu, quem vai assistir depois, ou seja, que torne essa mensagem aí, que leve adiante, porque é muito importante, porque, assim, muitas vezes a gente agora está bem, está confortável, está no seu celular, no seu computador, assistindo uma mensagem tranquila, mas a gente tem que lembrar que existem muitas pessoas que estão sozinhas e sofrendo sozinhas nesse momento, e que quando chega uma mensagem de conforto, né, uma mensagem que diz assim, olha só, isso que está acontecendo com você, já aconteceu com o Frei Damião, aconteceu com Jesus, aconteceu com o Chico, aconteceu com a gente, né? Então, isso vai passar. E tem muita gente sozinha que não sabe disso. Então, assim, é importante as mensagens espíritas, né? As mensagens do Evangelho serem levadas adiante por isso, porque é igual, eu dou esse exemplo de vez em quando, é igual o testemunho de Jeová que a gente se esconde no domingo. Ele bate, mas tem uma hora que uma porta vai abrir e tudo que aquela pessoa precisava era de alguém falando de Jesus. Exatamente. Então, muito obrigado aí a vocês, obrigado a todo mundo que participou, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima, gente. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Beijo a todos. Tchau.